Seja muito bem-vindo ao canal A Serviço do Reino. Eu sou Joab Sabino e neste vídeo eu vou contar um testemunho pessoal. Bem, tenho 27 anos, sou casado, evangélico e moro no interior de Pernambuco. O que vou relatar agora aos amados aconteceu comigo na noite do dia 25 de agosto de 2010. Essa foi a noite mais assustadora, mas também a mais importante da minha vida até hoje. Mas antes de contar de fato o que aconteceu comigo nesta noite, eu vou contar rapidamente um pouco sobre a minha história, para que vocês entendam melhor o que aconteceu comigo nesta noite e depois dela. Eu sou de uma cidade pequena no interior de Pernambuco chamada Tracunhaé. Eu sempre morei aqui. A maior parte da minha família sempre foi católica, com exceção de alguns que são evangélicos. Então eu cresci seguindo ensinamentos e costumes católicos. Fiz catecismo, primeira comunhão, ia nas missas aos domingos. Assim foi a minha infância e início da minha adolescência. Eu perdi meu pai quando eu ainda tinha 7 anos de idade. Tenho poucas lembranças dele. Ele morreu com doença no coração. Então minha mãe teve muito trabalho para cuidar de mim e de minha irmã, mas graças a Deus nunca passamos necessidade. Eu era um adolescente muito tímido, tinha muitas dificuldades em fazer amizades, principalmente com o sexo oposto. Até os meus 13 anos eu vivia assim. Não gostava muito de sair de casa, saía apenas para a escola e algumas vezes para a igreja. Eu era tão tímido que até para responder presente na hora da chamada ficava nervoso. No entanto, eu sempre fui uma pessoa que acreditou no mundo espiritual. Eu sempre costumava fazer minhas orações antes de dormir e ao acordar pela manhã. Até que chegou o ano de 2006, eu estava com 14 anos e cursando o último ano do ensino fundamental. Eu havia trocado de escola e estava agora no turno da noite, pois durante o dia eu poderia fazer alguma atividade para ganhar algum dinheiro e ajudar minha mãe. Nessa escola eu encontrei algumas pessoas que eu já conhecia e fiz também algumas novas amizades, mas continuava tímido do mesmo jeito. Certo dia eu fui à praia com alguns amigos de vizinhos. Quando chegamos à praia, meus amigos começaram a tomar cerveja e eu fiquei apenas olhando. Até que em um certo momento do dia eu pedi um copo de cerveja e comecei a tomar. Eu nunca tinha experimentado bebidas alcoólicas na minha vida. Eu achei o gosto horrível, mas continuei bebendo durante o dia todo. No final da tarde eu estava completamente embriagado e a timidez que sempre me acompanhava naquele momento desapareceu. Eu fiz naquele dia coisas que eu nunca tive coragem de fazer. Uma daquelas vizinhas que estavam ali estudava comigo. No dia seguinte, ela me convidou para uma festa que iria acontecer na casa dela, e eu fui. Nesta festa, ela me apresentou várias pessoas e estavam presentes ali alguns jovens que estudavam conosco. Naquela noite, eu bebi vários tipos de bebidas alcoólicas e fiquei novamente embriagado. Daquele dia em diante, minha vida não era mais a mesma. Fiz várias amizades e toda semana recebia convites para sair e beber. No início era apenas nos finais de semana, mas logo depois, não importava qual dia fosse, se tivesse bebida, com certeza eu iria. Eu achava que agora estava feliz, estava sendo aceito pela sociedade e aquela era a vida que eu queria. 3 anos se passaram e eu fui cada vez mais me aprofundando nesse estilo de vida. Conheci várias pessoas, fui em muitas festas, também dei muita festa, sempre com muitas bebidas. Mas algo dentro de mim não estava nada bem. Aquele jovem que costumava orar a Deus já não existia mais. Eu não lia a Bíblia e muito menos ia à igreja. Aquela bebedeira que antes era pura diversão, agora havia se tornado um vício. E isso estava me trazendo grandes prejuízos. Além de problemas na minha saúde, várias vezes me senti humilhado por pessoas contando como que eu ficava quando estava bêbado. Inclusive perdi algumas oportunidades de trabalho devido à bebida. Sem falar na preocupação que minha mãe ficava quando eu saía durante a noite sem hora para voltar. Algumas vezes eu tentei parar de beber. Ficava até alguns dias e até meses sem beber, mas sempre voltava. E cada vez que voltava bebia ainda mais. Foi assim até o ano de 2010, quando decidi que precisava me aproximar de Deus. Então comecei a ler a Bíblia novamente. Comecei lendo o Evangelho segundo João. Todos os dias eu li uma parte. Comecei também a assistir programas evangélicos para aprender mais sobre Deus. Por alguns momentos eu me sentia muito feliz quando estava orando ou lendo a Bíblia. O problema era quando chegava o final de semana, quando chegavam os convites para festas e bebedeiras.
Eu não tinha forças para rejeitar e dizer não. Então eu saía, bebia e fazia o que estava acostumado a fazer. Durante muito tempo, a segunda-feira era o pior dia para mim, pois era o dia onde vinha o arrependimento e a sensação de vazio, e também ficava muito abatido fisicamente devido às ressacas. Era um grande conflito interno, pois parte de mim queria se aproximar de Deus, e outra parte dizia que eu não era digno pelas coisas que eu tinha acabado de fazer durante o final de semana. Mas mesmo assim, durante a semana, eu voltava a ler a Bíblia, orar e assistir programas evangélicos. Essa situação durou alguns meses, até que chegou o mês de agosto. Minha irmã e minha mãe estavam trabalhando em outra cidade e dormiam no trabalho, vindo para casa apenas nos finais de semana. Sendo assim, eu ficava em casa sozinho. Durante o dia eu trabalhava em um pequeno comércio que nós tínhamos e durante a noite eu estudava. Na noite do dia 25 de agosto eu cheguei da escola, preparei o jantar, assisti um pouco de televisão enquanto jantava. Depois li um pouco, orei e fui dormir, quando de repente senti a presença de alguém atrás de mim. Neste momento meu coração acelerou. Eu nunca havia sentido tanto medo na minha vida. Eu fiquei paralisado, deitado na cama. Eu via um ser se aproximando de mim cada vez mais. Ele parecia um homem muito magro e completamente negro. Eu via apenas o formato de um rosto, sem olhos, sem nariz e sem boca. Era um ser formado de escuridão. Aquele ser se aproximou de mim e falou: Joabe, você está querendo me abandonar. O preço para isso é a morte. E no momento que eu ouvi isso, senti como se uma faca estivesse entrando nas minhas costas. Foi uma dor terrível, o que me gerou mais desespero e medo. Foi quando eu juntei todas as minhas forças e pulei da cama. Quando eu olhei ao meu redor, não tinha ninguém. Mas naquele momento meu coração estava muito acelerado e eu continuava sentindo aquela dor terrível em minhas costas, mas não tinha nenhum ferimento. Naquele momento eu orei com toda a minha fé e falei para Jesus que me arrependia de todos os meus pecados, e a partir daquele dia eu desejava servi-lo de todo o meu coração. Foi então que senti a maior sensação de paz e tranquilidade da minha vida. O medo desapareceu e a dor que eu estava sentindo aos poucos também foi embora. Eu terminei minha oração, levantei, fui até o banheiro e depois voltei a dormir. No dia seguinte, eu me acordei completamente diferente. Me sentia em paz e completamente seguro. Eu abri a geladeira onde tinha algumas bebidas alcoólicas e joguei tudo fora. Daquele dia em diante, nunca mais eu voltei a beber novamente. Jesus me libertou do alcoolismo naquela noite. Eu não sei direito o que aconteceu naquela noite. Eu só sei que o mal que estava me influenciando, me escravizando, partiu em retirada. E daquele dia em diante, eu procurei me aproximar de Deus cada vez mais. Se você tem um testemunho, um relato de experiência com Deus e deseja que o seu testemunho seja contado aqui no canal A Serviço do Reino, basta enviar um e-mail para o e-mail que está aparecendo aqui na sua tela. Eu vou deixar aqui também, abaixo do vídeo, os meus contatos, para caso você tenha o seu testemunho e queira que seja contado aqui no canal, você pode estar me enviando e nós vamos estar aqui contando o seu testemunho também aqui em nosso canal. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você ser avisado quando eu postar um outro vídeo, e que a paz do Senhor Jesus seja com todos os amados irmãos.